Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, assim, de uma forma toda especial. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui Isso. Aqui o pastor Russo. Eu estava saindo para resolver algumas situações de trabalho e me deparei na internet com algumas coisas, né? Sim, cedo, depois da oração, a gente gosta de assistir alguma coisa para ver como que as coisas estão acontecendo, né? E me deparei com algumas situações que assim nos preocupam muito. E eu falo envolvendo a igreja do Senhor Jesus. E eu resolvi compartilhar essa palavra com você. Nós não vamos tomar muito o seu tempo. Se você puder, você que entrar aí, você puder compartilhar e depois também, você puder compartilhar essa palavra, eu te agradeço, tá bom? Eu te agradeço. Mas vamos aqui, eu quero ler dois textos da palavra de Deus. Quero ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro está aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 24. Se você querer deixar o seu feedback aí, deixar o seu comentário, né, deixar o seu joinha, vai lá nas reações, né? Se você estiver gostando da mensagem, dá lá, coraçãozinho, né? Carinha, ok, né? Vá lá, as suas reações ajudam também aí, até mesmo na audiência, né? E o seu comentário também, compartilha também com os seus amigos. Diz a palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e ordenada. Em outras traduções, ornamentada, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, vamos entender isso aqui. A pessoa, ela recebe a palavra de Deus. A pessoa, ela recebe a palavra de Deus, ela é liberta dos espíritos imundos que lhe aprisionavam, porém, ela não se enche do conhecimento e da sabedoria de Deus. Nós precisamos não só aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos não só tomar conhecimento primeiro, aquele encontro primeiro ali com a palavra de Deus. Você foi evangelizado, você foi por certo tempo mentoreado, né? E aí você toma conhecimento das coisas do reino de Deus. Eu quero. Você começa a receber a palavra e você sente aquela paz no seu coração.
você sente aquela alegria na sua vida, as coisas começam a mudar em você, não somente em torno de você, não, porque a mudança principal tem que acontecer na sua vida. Começa a mudança em você. Porém, muitas das vezes, a pessoa, ela não continua crescendo em estatura e conhecimento na presença de Deus. Ela não procura se encher realmente do Espírito de Deus para que possa tomar todo o espaço da sua vida. Ela teve aquela emoção principal ali, de uma paz momentânea, mas muitas das vezes o que acontece? A pessoa ainda não se libertou de todo aquele seu eu. Eu tenho pastoreado desde quando eu tinha 25, 24 anos, a gente começou a fazer esses trabalhos evangelísticos. Hoje eu estou com 46 anos. E já vi muitas pessoas que foram libertas inicialmente e receberam toda a instrução que o pastor, o mentor, o obreiro, o diácono estava dando para ela, o mentor dela. Só que com o passar do tempo, ela começou a querer colocar, introduzir na palavra coisas exteriores. Pastor, mas eu acho que não é bem dessa maneira. Pastor, eu acho que não é desse jeito. Não precisa ser tão desta forma. Está escrito aí na Bíblia, mas não pode ser levado do jeito que está aí. Tem outras interpretações. Eu ouvi o fulano de tal falando assim. Aí outro diz assim, não, eu sou formado em filosofia. Eu sou formado nessas áreas de humanas. Então, a interpretação não é desse jeito. Ou seja, a pessoa quer interpretar a Bíblia a seu bel prazer. A pessoa quer interpretar a palavra de Deus à sua maneira. Lembre-se, ela foi liberta, tiramos ela do cativeiro, né? Pela misericórdia de Jesus, trouxemos agora para a luz, começamos a ensinar, mas ela ainda está cheia de erro. O Egito ainda está por ali na vida dela, né? As coisas exteriores, muitas das vezes, os conhecimentos que ela teve, até mesmo por ela cursar uma graduação na faculdade, não que seja ruim uma faculdade, não, a pessoa tem que se estudar mesmo, mas assim, algumas coisas que ela recebeu, alguns mentores que ela tem por fora, e aí ela se torna uma pessoa vazia, às vezes cheio de letras, porém vazio interiormente. A casa dela permanece vazia, varrida e ornamentada. E ela não consegue entender que a luta dela é espiritual. Que o espírito maligno é um ser real. Então aquele espírito, ele volta para ver como que está aquela vida, se ele ainda tem possibilidade de entrar novamente naquela vida e continuar o projeto de destruição, que é matar, roubar e destruir. E ele chega naquela casa e aquela casa está vazia, varrida e ornamentada, ou seja, às vezes cheia de letras, porém espiritualmente das coisas de Deus está vazia. E ele entra naquela casa novamente. E o último estado desta pessoa, ele se torna pior do que o primeiro. Veja só.
Tornarei para minha casa de onde saiu. Chega, encontra varrida, vazia, ornamentada. Então leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, a vida dessa pessoa, ela se torna pior. Aí nós estamos vendo diariamente pessoas que conheceram a palavra, tomando um ritmo totalmente diferente. Tomando um ritmo totalmente diferente. Ou seja, coisas que ela tinha vergonha de fazer quando ela não tinha conhecimento da palavra antes de conhecer, hoje que ela conheceu e deu lugar para que o espírito maligno volte para a vida dela, hoje ela não tem... ela faz coisas terríveis, descaradamente, sem ter o menor pudor, sem ter o menor receio. Por quê? Porque ela foi tomada por espíritos piores, que hoje eles têm um desejo de vingança maior contra a vida dela e atingindo Deus, porque nós somos, independente de qualquer pessoa, somos criaturas de Deus. Aqueles que conheceram, que nasceram de Deus, são filhos de Deus, mas todos são criatura. E qualquer criatura, quando estiver sofrendo numa situação dessa, entristece o coração de Deus. Mas deixa eu te falar, quando a pessoa... O porquê que eu falei que a pessoa se enche de coisas exteriores, ao invés de se encher da palavra de Deus. Vamos aqui no livro de Colossenses. Colossenses 2,4 diz assim: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós estamos cheios de pessoas com palavras persuasivas. Nós estamos cheios de filósofos nesse mundo. Nós estamos cheios de humanistas nesse mundo. Nós estamos cheios de pessoas que têm trabalhado 24 horas para destruir o projeto de Deus. Nós estamos cheios de pessoas com a ideia do evolucionismo e não do criacionismo. E com palavras persuasivas. Porque o Senhor Jesus e os apóstolos, eles ensinaram, e todos aqueles que estão envolvidos aqui com seus nomes na Bíblia, eles não usavam de persuasão contra ninguém, não. Eles usavam o Espírito de Deus, eles usavam o poder de Deus, eles usavam a palavra de Deus. Era curta e grossa, pronto e acabou-se. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de vitimismo, que as pessoas gostam de palavras persuasivas. E aí, os orientadores aí fora estão prontos para fazer isso, para te enganar, para te enlaçar. E aí a sua vida fica vazia, propensa. Isso eu estou falando para você que um dia aceitou a palavra de Deus, um dia que você foi crente, ou você está na igreja. As palavras persuasivas, será se não estão enredando a sua vida? E eu te aconselho, eu te dou um conselho, toma cuidado. Porque o inimigo, ele está rondando para ver como que está a sua casa, que é a sua vida. Para ver se a sua vida não está cheia da presença de Deus, ou não tem nada da presença de Deus mais. Se ele vê que a sua vida está vazia, varrida, ornamentada, ele vai entrar. Então tome cuidado com as palavras persuasivas. Tem muitos mentores aí no mundo com as suas palavras persuasivas. Versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, isso é o apóstolo Paulo falando, em espírito estou convosco, regozijando-me ou alegrando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós temos que ter firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que ser firme. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus completa a nossa vida. Por quê? Por quê que eu tenho que ir atrás de palavras persuasivas lá fora? Versículo 6. Como, pois,
recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados e edificando-os nele e confirmados na fé. Assim como foste ensinados, crescendo em ações de graça. Os ensinos têm que vir daqui, ó. O que deturpa isso aqui é anticristo, é anticristão. A pessoa fala, o anticristo vai chegar, o anticristo vai vir. Deixa eu ver o que a Leda está falando aqui. Isso mesmo, Leda. Os falsos profetas. Existem muitos falsos profetas. E não é só que ensina, que estão com a Bíblia na mão, não. É filósofos que estão por aí, que são falsos profetas, que prega contra, deturpa. O falso profeta, ele deturpa a palavra de Deus. Ele fala da palavra só aquilo que as pessoas querem ouvir. Torna as pessoas crianças, meninos. Torna as pessoas meninos no sentido, e crianças no sentido de sem insegurança. Tudo cheio de vitimismo. Hoje tudo é vitimismo. As pessoas se vitimizam para alcançar alguma coisa, para alcançar carinho, para alcançar, para que alguém estenda a mão, para fazer isso, fazer aquilo. A palavra de Deus não é dessa forma. Como recebeste do Senhor, assim também andar nele, arraigados e edificando nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, que ninguém te prenda. Tome cuidado para que ninguém venha te prender. Com o quê? Prender com o quê? Vamos lá. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A pessoa é cristão. Eu sou cristão. Mas eu sou guiado pelo filósofo fulano de tal. Pelo pensador fulano de tal. Por que você não é guiado pelo seu pastor que prega só a palavra de Deus, rapaz? Está aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Ou seja, estão querendo te prender. Estão querendo, te prender de que forma? Não é com grades, não. É a tua mente, a tua consciência, o teu coração. Mas o fulano tem umas palavras tão bem colocadas que alcança o coração das pessoas. É isso que o diabo faz mesmo. Eu fui tocado pela palavra daquele homem. Aí a vida dele é uma vida destruída, uma vida distante de Deus, uma vida totalmente desraigada dos princípios e rudimentos da palavra de Deus, só com rudimentos humanos, só com filosofias humanas, ou seja, sempre falando do óbvio e as pessoas querendo dizer que aquele camarada é o cara, ou seja, esquece da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo, meus amigos, aonde as pessoas, muita gente está sendo presa, por quê? Porque estão procurando palavrinhas lá fora, coisinhas bonitas. Aí vem aí, o tal do progressista,
pregando tudo que as pessoas querem, que alimenta o seu ego. Quando falamos de conservadorismo, quando falamos de conservadores, e eu estou falando de conservador, conservador mesmo. Porque muitos filósofos que estão aí fora se dizem conservadores, mas para conservar, conservadores no sentido de conservar os pensamentos deles. Nós precisamos aprender que Cristo é que nos liberta, que nós devemos seguir na palavra de Deus. Temos que nós não podemos, ainda que possamos estudar tantos a ciência, a áreas humanas, podemos estudar, mas não podemos nos apegar nisso. Porque isso não leva a gente para o céu. Isso vai só nos manter aqui. O que nós temos que dar primazia é aos ensinamentos da palavra de Deus. Eu estava vendo esses dias agora várias situações aberrantes. Como eu estou fazendo aqui a live aqui na minha página, muitas das vezes as pessoas podem me censurar. Censurar no sentido de o Facebook, né? Cortar, não deixar a gente o vídeo para frente. Mas veja só. Pastores progressistas. Agora nós temos igreja para tudo. Nós temos igreja para todo tipo de gosto. Pastores esquerdistas fundando igrejas progressistas. Nós temos padres mudando os fundamentos da igreja, né? Padres esquerdistas fundando igrejas progressistas. Tá difícil. E aonde que nós temos que nos pegar? E aonde que nós temos que nos firmar? Nós temos que firmar na palavra de Deus. Nós temos que firmar na palavra do Senhor. Que Deus, Ele te abençoe. Que Deus, Ele te proteja. Que Deus, Ele te guarde. Mas você precisa entender quem você precisa tomar uma decisão. Quem você vai seguir? A filosofia do mundo ou a orientação de Deus? Quem você vai seguir? Quem vai ser os seus mentores? Aquele que prega a palavra de Deus na veracidade ou aquele que vem com palavra persuasiva só para prender a sua alma e escravizar a sua alma para Satanás? Seja firme. Você não nasceu para ser escravo de Satanás. Você nasceu para ser um filho, uma filha de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.